Opa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Pode chegar chegando, que esse é o nosso projeto Enem. E você sabe o que significa Enem? É lógico que sabe. Você já guardou a musiquinha, você já sabe até a dancinha. Eu não erro mais, eu não erro mais, eu não erro mais, eu não erro mais. E no nosso projeto Enem de hoje, nós vamos estudar equação fundamental da ondulatória. Mas antes de entrarmos no incrível, sensacional, delicioso mundo da física, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Vai lá, se inscreve também no nosso Instagram, você vai receber informações semanais incríveis para os vestibulares. Cara, não esquece de ir lá na plataforma também, lá na nossa plataforma tem todo o material em PDF, exercício, teoria, muito legal. Não esqueça de ativar a notificação. E no final, sempre, por favor, vai lá e dá um joinha para nós. Legal? Eu sou o Moraes, sou professor de física do Escola Online. Rumo ao 30K! Rumo ao 30K! É rumo a 30K! Desculpa, me empolguei. Solta a vinheta, DJ! Olha a onda. É nesse ritmo, é nessa batida que nós vamos dar continuidade à parte de ondulatória e hoje nós vamos trabalhar com a equação fundamental da ondulatória. Essa equação, ela relaciona grandezas que caracterizam uma onda: velocidade, comprimento, período e frequência. E onde tem uma equação, certamente tem uma representação gráfica. Então, o grande lance é você saber mexer com essa expressão e também saber ler essa expressão quando ela estiver representada graficamente. E para isso, nós vamos fazer uma representação clássica da onda aqui para você. Legal? E à medida que você lê esse gráfico, você pode, de repente, determinar número de bits por segundo, frequência cardíaca, sintonia de uma rádio. Espera um pouquinho. Você falou em frequência cardíaca, é isso mesmo, verdade. A taxa de transferência de dados, BPS, é isso mesmo. É que essa expressão que a gente tem, que é a equação fundamental da ondulatória, e essa representação, ela não é única e exclusiva de ondas mecânicas ou eletromagnéticas. Esta representação e essa expressão são utilizadas em fenômenos que você vê no cotidiano. Fenômenos que são repetitivos e que têm características de uma onda. Vou te dar um exemplo. Ola da torcida, o Enem já pediu. Frequência, período da caminhada de um atleta, número de vezes que ele está batendo com o pé direito numa caminhada, numa corrida, tensão, frequência da elétrica de uma residência. Então você vê vários exemplos em que você utiliza características de uma onda e representação também de uma onda. Então é muito legal porque tem muita coisa do cotidiano para você poder aplicar nessa parte. No gráfico, você tem o eixo vertical e o eixo horizontal. O eixo vertical, ele vem com a informação da característica da onda que a gente chama de amplitude e que não está envolvida naquelas grandezas que inicialmente eu te falei. Então, não está associado necessariamente à velocidade, ao comprimento de onda, à frequência e o período. A amplitude está associada à intensidade. Você deve guardar essas duas palavrinhas que são sinônimos em dia de prova: amplitude e intensidade. Vou te dar dois exemplos clássicos: amplitude ou intensidade para onda mecânica e para onda eletromagnética. Onda mecânica, que é sempre bom você comparar, é o som, uma onda mecânica. Então, quando você fala em alterar a amplitude, a intensidade do som, você está mexendo no volume do equipamento. Então, você está aumentando o som da sua televisão ou diminuindo.
Quando você aumenta a intensidade, você está produzindo um som forte. Quando você diminui a intensidade, diminui a amplitude, você está produzindo um som fraco. Você nota que entre um som forte e um som fraco, em nenhum momento mudou a frequência com que eu estou emitindo o som e nem a velocidade de propagação. Está associado, sim, à energia utilizada na produção desse som. Onda eletromagnética, luz, está associado ao brilho que você tem da luz. Uma lâmpada amarela de 40 watts, uma lâmpada amarela de 100 watts. Elas têm a mesma frequência, afinal de contas, são amarelas. Então, se elas têm a mesma cor, elas têm a mesma frequência, só que elas não têm a mesma intensidade, não têm a mesma amplitude. Show? Quando você estiver representando a amplitude, no eixo vertical vai estar marcada a unidade em centímetro ou em metro. Uma unidade de comprimento que nada tem a ver com o comprimento da onda, e sim com a variação da amplitude do ponto de equilíbrio até as extremidades onde ele oscila. Então, de um ponto de equilíbrio, o maior valor possível no lado positivo que você adota, a gente vai chamar de A+. E do ponto de equilíbrio até no outro sentido, a gente chama de A-. Esse A+ e A- são os valores máximos da amplitude representada na sua onda. No eixo horizontal, a gente tem que ficar muito atento. Por quê? Porque no eixo horizontal da sua onda, você pode ter que representar ou o período ou o comprimento de onda. Como é que eu vou saber? Vai estar escrito no dia da prova. Então você vai prometer para o seu tio que olhou para o gráfico, para a representação da onda, eu olho na vertical, sei que está associado à amplitude, mas o eixo horizontal pode ser período ou pode ser o comprimento de onda. E por falar nisso, vamos recordar que o período está associado à duração de um fenômeno. E a frequência está associado ao número de vezes que ocorre um fenômeno dividido por um intervalo de tempo. Então, você pode parar, olhar na rua e contar o número de carros que passam no intervalo de tempo. Você vai ter a frequência tranquilamente. Ah, mas eu aprendi que frequência é 1 sobre período. Verdade. Quando você trabalha com 1 sobre período, esse 1 equivale a um fenômeno completo, uma oscilação completa, dividido pelo tempo gasto. E o nome que a gente dá ao tempo gasto em um fenômeno completo, numa oscilação completa, é o período, representado por esse T grandão. Então, frequência é sempre dado pelo número de vezes que ocorre um fenômeno, dividido por um intervalo de tempo. Unidade. No sistema internacional, a frequência é dada em Hertz. Hertz é aquela unidade que foi batizada do segundo a menos 1. Então, o segundo a menos 1, para não ficar um número muito feio, batizaram de Hertz. Mas você pode dar frequência em rotações por minuto. Você pode dar frequência cardíaca, batimentos por minuto. Bom, se no eixo horizontal não estiver representado o período, vai estar representado o comprimento de onda, que está associado à distância entre dois pulsos consecutivos, que está associado à distância entre duas cristas ou dois vales. Mas como assim? Bom, vamos imaginar que você tenha uma circunferência e eu vou dividir essa circunferência em 4 partes iguais. Ou seja, quando eu der uma volta completa, eu tenho que ter utilizado os 4 pedacinhos. Então, numa onda, quando você tem esses 4 pedacinhos consecutivos, você tem um fenômeno completo, você tem uma oscilação completa. Então, 4 pedacinhos consecutivos sempre vai estar associado a uma oscilação ou um fenômeno completo. E dentro desses 4 pedacinhos, você pode ter a representação ou do período ou do comprimento de onda. E agora, vamos ver a equação fundamental ondulatória, que é uma equação que a gente já conhece. A gente só vai adaptar a equação que a gente conhece para ondas. Então, qual é a equação que a gente conhece? Velocidade é o espaço percorrido pelo tempo. Legal? Só que o espaço percorrido associado à onda é o que a gente chama de comprimento de onda. E o tempo necessário para que você tenha essa distância percorrida é o que a gente chama de período. Então, a velocidade de propagação será o comprimento de onda pelo período. Ou ainda,
Como o período pode ser dado como 1 sobre a frequência, a velocidade de propagação da onda também pode ser dada por V igual a lambda F. Muito tranquilo. Atenção às conversões de unidade e fique atento que durante a resolução, certamente alguns fenômenos ondulatórios serão colocados. Os fenômenos que mais são associados à aplicação da equação fundamental da ondulatória é a refração. E na refração, ao mudar de meio, você tem variação de velocidade. Se por um acaso você não tiver variação de meio, então a velocidade da onda vai permanecer o que mesmo? Constante. Se por um acaso você tiver variação de meio, com certeza a velocidade varia, mas a fonte emissora não muda. E aí a frequência permanece constante. Então, refração sempre sugere a ideia de mudança do meio de propagação e, consequentemente, variação de velocidade. Se não tiver mudança de meio, velocidade constante. Se tiver mudança de meio, variação de velocidade, mas sem mudar a frequência original da fonte. Legal? Bons estudos e vamos resolver exercício. Bom, vamos lá? Questão do Enem de 2013. Ele fala para você, já estou lendo a pergunta, né? Frequência da onda. A gente sempre deve, né, ler a pergunta para a gente direcionar a solução. Então ele está pedindo para você a frequência. E essa frequência aí, a gente nota que ela está sendo dada em hertz. Vamos anotar aqui no cantinho a pergunta, né? Então vamos anotar que ele quer a frequência em hertz. Agora vamos ler a questão. Uma manifestação comum das torcidas em estádios de futebol é a ola mexicana. Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar, se deslocaram. Legal, se propaga para os espectadores do estádio. Calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda humana é de 45 km por hora. Legal? Então, a gente vai pegar isso aqui, já vamos anotar. E que cada período de oscilação contém 16 pessoas que se levantam e sentam organizadamente e distanciadas entre si por 80 centímetros. Nessa onda mexicana, a gente já leu a pergunta, a frequência dessa onda em hertz é um valor mais próximo de. Então, já anotei aqui a velocidade, 45 km por hora. E o que a gente tem que saber é a equação característica de uma onda, que é o V igual a lambda sobre o período. Ou V igual a lambda F, onde F é a frequência, que é exatamente o que ele está pedindo para você. Bom, anotar aqui, né, o que ele está pedindo. E vamos falar a respeito do comprimento de onda. Comprimento de onda de uma oscilação completa. Ele deu uma dica aí para a gente, que você tem 16 pessoas que compõem essa onda e que tem 80 centímetros de distância. Então, vou botar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. E entre cada pessoa, você tem 80 centímetros. Legal? 80 centímetros, mais um aqui com 80 centímetros. Vamos botar aqui também, entre o quarto e o quinto, também tem 80 centímetros. Então, o que significa dizer? Que a cada 5 pessoas, você tem 4 espaços de 80 centímetros. Então, quer dizer que o número de espaços é uma unidade a menos do que o número de pessoas. Então, se você tem 16 pessoas, você tem 15 espaços de 0,8, que te dá um total de 12 metros. Anotou no cantinho o comprimento de onda. E agora a gente vem para a aplicação da equação fundamental. A velocidade vale 45 km por hora. Ok? E para a gente converter km por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. O comprimento vale 12 vezes o que você quer descobrir, que é a frequência. Então, a frequência F vai ser 15 vezes 36, que você tem lá no cantinho, né, que eu vou botar aqui embaixo, que vai te dar 43, quebradinho. 45 dividido por 43 vai dar aproximadamente 1,04. Mas
nenhum problema, porque não tem alternativa, porque ele fala, na realidade, que ele quer o valor mais próximo dele. Então, aproximadamente 1,04, você tem a letra C, 1 Hz. Legal? Então, letra C de calouro da Federal. E aí, pessoal, vamos lá então, mais um? Esse é o do Enem, do PPL 2017. Eu já estou lendo a pergunta, ele pediu novamente a frequência, e pelas unidades você vê que é o Hertz, a frequência que ele está pedindo para você. Então vamos ler a questão agora para, como sempre, direcionar a solução. Então, o osciloscópio é um instrumento que permite observar uma diferença de potencial DDP em um circuito elétrico em função do tempo ou em função de outra diferença de potencial. Então ele pediu para você ver o gráfico, a gente está olhando para o gráfico realmente. Tem a tensão em volts e o tempo em m segundos. Esse m é um prefixo, ele vale mili, 10 a menos 3, é um prefixo, tá? Então, milissegundos. Guarda, porque o Enem não dá prefixo, você tem que saber. A leitura do sinal é feita em uma tela sob a forma de um gráfico, tensão em função do tempo, e a frequência de oscilação do circuito elétrico estudado é mais próxima dele. Então, você vê que ele deu em função do tempo e pede a frequência. Então, tempo, intervalo de tempo, período e frequência vão andar juntinhos nessa informação. E pelo gráfico, eu vou anotar umas coisas, por exemplo, assim, que eu acho que são interessantes para você. Se você tiver o período total, você com certeza consegue descobrir a frequência. Então, vamos lá. Eu vou anotar aqui coisas que você já passou os olhos no gráfico. Um deles é o ponto mais baixo, que é o vale. E lá em cima, o ponto mais alto que a gente chama de crista. E eu estou vendo que está marcado 5 e 10, eu vou começar aqui do início. 1, 2, 3, 4, 5, o 6, 7, 8, 9, completando que já está no gráfico 10 aí. Bom, para que isso? Porque a gente lembra que uma oscilação completa está associada à distância entre duas cristas ou dois vales. E para uma oscilação completa, você pode falar a respeito do comprimento de onda ou do período, que é o que ele está pedindo para você. Então, representa o período total, essas duas distâncias. Como eu tenho entre a crista e o vale, eu tenho metade do fenômeno, metade do período. E aí eu vou contar da crista ao vale, do vale à crista indicado, qual é a distância. Então, de 3 até 7, eu tenho 4, lógico, 1 milissegundos, não pode esquecer, sobre 2, e você vai ter 8 milissegundos, que é o período total. Quase acabando. Lembrando para você que o mili, 10 a menos 3, é um prefixo, tá? Como tem o quilo, 10 a terceira positivo, você tem o mili, 10 a menos 3 negativo. E agora a gente vai para a informação que a frequência é um fenômeno inteiro sobre o período, nesse caso o período vale 8, 1 dividido por 8 já te vai dar o 0,125. Lógico, tem um 10 a menos 3 aqui embaixo, que ele tem expoente negativo, e ao passar lá para cima, lá para riba, ele vai com 10 a terceira positivo. E 1000 vezes 0,125 vai te dar 125 Hz, que é a letra E. Legal? Tranquilinho, né? E aí? Gostou? Legal? Não esqueça no final agora, dar o seu like, dar o nosso joinha. E qualquer dúvida, procura a gente, traga sua questão, traga suas dúvidas, faça perguntas, participe, inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado. Beijão para vocês.